O senhor é uma espécie de criação do ex-governador Virgílio Távora. Depois de eleito, o senhor se rebelou contra ele e se mudou para a oposição. Isso não foi uma traição que o senhor cometeu contra o seu criador? O senhor reconhece que tentou prejudicar a ex-prefeita por questões políticas? De maneira nenhuma. Quando foi que o senhor percebeu que a ditadura navegava numa canoa furada e decidiu pular fora do barco? Numa determinada reunião do Tasso com esta cúpula, eles vamos acabar o Gonzaga, vamos acabar o Gonzaga, vamos acabar o Gonzaga. O Tasso disse, não, rapaz, não vamos acabar o Gonzaga. O Estado democrático de direito está se esgotando. A pior coisa do mundo é o privilégio. Quem é Luiz de Gonzaga Fonseca Mota? Bem, eu sou um cidadão, filho de Fernando Mota e de Helenita Mota. Nasci em Fortaleza, Ceará, lá na rua 24 de Maio. Estudei no Colégio Cearense, me formei na Faculdade de Economia da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Depois tirei pós-graduação em Economia na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Retornei, fiz concurso para a universidade, passei, fui professor da universidade, fiz concurso para o Banco do Nordeste, também, graças a Deus, passei. Trabalhei bastante tempo nas duas instituições. Posteriormente, fui convidado pelo senador e governador eleito Virgílio Távora para coordenar o seu plano de governo. Coordenei. Depois me tornei secretário de Planejamento e depois de secretário fui governador do estado, eleito diretamente, foi a primeira eleição direta depois do regime autoritário. E só sei que depois de terminei o mandato, tive uma atuação política nacional bastante intensa, internamente uma política administrativa que reconheço que foi muito boa, em razão dos problemas que atravessamos, de seca, de enchente. Nacionalmente, lutei muito pela redemocratização deste país. Depois me tornei, por 3 vezes, 3 legislaturas, deputado federal. E como deputado federal, tive a oportunidade de participar de grandes projetos na área financeira e econômica. O maior foi ser relator do Plano Real, que foi o plano que acabou com a inflação no Brasil. E de onde surgiu o apelido Totó, pelo qual o senhor é chamado até hoje? A minha mãe, que graças a Deus está viva, com 94 anos, dona Helenita, ela disse que Totó era o meu terceiro, era o terceiro, porque lá em casa éramos 10. Somos 10, graças a Deus, todos vivos. Eu era o quarto. E o terceiro tinha esse apelido. E a babá do terceiro não gostava desse apelido. Quando eu nasci, a babá, que gostava muito do terceiro, disse, não, Totó agora é esse menino aqui. Mas eu já nasci, já sempre ouvi Totó. Como é que o senhor ficou sabendo que seria candidato a governador do Ceará? Certo. Eu fui secretário de Planejamento do então governador Virgílio Távora. Excelente governador, por sinal. Pessoa que muito colaborou comigo, me deu grandes lições na vida pública. E fui secretário dele. Quando chegou uma determinada época, eu disse, governador, o senhor vai me liberar da secretaria que eu vou me candidatar a deputado federal. Isso era fevereiro de 1982. Aí o governador chegou e disse, você tem certeza que você pode vencer uma eleição para federal? Eu disse, não, tem alguns deputados querendo me apoiar e eu vou tentar a eleição para deputado federal. Aí eu pediria licença ao senhor para deixar a secretaria. Ele disse, lamento, mas
O Vigílio, ele falava, quem conheceu o Vigílio, você que conheceu, Rui, ele falava, tu tens razão, faz o que tu queres. Né? Doutorzinho. Doutorzinho. Né? Tens razão, faz o que tu queres, doutorzinho. E saí da secretaria e comecei a trabalhar, isso em meados de fevereiro de 82. Mas era muito difícil. Difícil porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha estrutura logística, de transporte, de nada, nada, né? Aí quando chegou em meados de março, um mês de trabalho, eu vi que não estava rendendo. Que eu não estava conseguindo, eu estava só indo no gogó, como se diz, né? Me juntava ia para uma reunião, para outra, tal. Os deputados muito interessados, mas os deputados precisavam também de recursos. Claro, eles queriam ser eleitos também. E eu não tinha recurso, não tinha um carro para rodar no interior do Ceará. E por isso, em algum momento, o senhor pensou em desistir da candidatura? Desisti da candidatura. Volta em meados de março, ou seja, trabalhei um mês na candidatura de federal. Em meados de março, eu desisti totalmente. E no dia 25 ou 26 de março, eu estava em casa, tinha vindo da praia com a minha mulher e meus filhos e tal. Era um dia de semana e tal. Então, estava realmente curtindo um período de férias que passei 4 anos sem férias. Eu só ia voltar a trabalhar no começo de abril, né? No começo de abril. Eu estava dormindo, toco o telefone e a secretária chega lá e diz, olha, é do Palácio, o doutor Manuel de Castro, que era o vice-governador, estava no exercício do governo, quer falar com você. Eu digo, nossa, eu não tenho mais nenhum vínculo com o Estado, né? Aí eu atendi o telefone, o doutor Manel, sempre gostei dele, era uma pessoa fantástica, né? Ele disse, caboclo velho, né? Bota o paletó, bota a gravata e vem pra cá que a imprensa já tá toda ela dentro do meu gabinete e eu não sei mais o que fazer porque você foi escolhido para ser candidato ao governo do Estado, né? Eu digo, como é? Venha logo. Aí eu, sem saber de nada, não sabia nada, Rui. Aí coloquei a gravata, coloquei o paletó, fui. Quando eu cheguei lá, tinha mais jornalista do que funcionário do Palácio, né? E aí dei entrevista mostrando que estava ali para conciliar, para unir, porque houve uma disputa muito grande, né? Para o candidato ao governo. Essa disputa entre o meu prezado amigo Aécio de Borba, pelo lado do Vigílio, e meu prezado amigo Adalto Bezerra, por ele mesmo, né, pela corrente dele. Naquele momento, de alguma forma, já incomodava o fato do senhor sair candidato pelo partido que apoiava o governo militar, a ditadura? Não, porque sempre eu tive posições independentes. E disse isso mesmo para o coronel Vigílio Távora, para o governador Vigílio Távora. Disse, olha, tudo bem, mas a minha visão de mundo é esta. Eu tinha sido já presidente de diretório acadêmico, né, na Faculdade de Economia, e tinha uma certa militância política. Então, isso não influenciou em nada, né? E me candidatei, né, pelo PDS, e fiz uma campanha extremamente difícil. Difícil por quê? Porque por causa das bases, né? Não havia grande conflito entre os 3 chefes, entre o coronel Vigílio, o coronel Adalto e o coronel César. Não havia grandes conflitos. O conflito que havia era motivado pelas bases, tá certo? Então, cada líder tinha que defender suas bases, tá certo? Mas entre eles, assim, pessoalmente, não havia esse conflito. Mas os deputados ligados ao Adalto, os deputados ligados ao Vigílio, os deputados ligados ao César, então esses tinham muito conflitos e levavam ao chefe. E o chefe tinha que tomar partido pelo seu
deputado. O senhor é uma espécie de criação do ex-governador Virgílio Távora, um dos 3 coronéis que dominaram o Ceará durante várias décadas, entre 60 e 80. Depois de eleito, o senhor se rebelou contra ele e se mudou para a oposição. Isso não foi uma traição que o senhor cometeu contra o seu criador? O senhor é uma espécie de criação do ex-governador Virgílio Távora, um dos 3 coronéis que dominaram o Ceará durante várias décadas, entre 60 e 80. Depois de eleito, o senhor se rebelou contra ele e se mudou para a oposição. Isso não foi uma traição que o senhor cometeu contra o seu criador? Não. Pelo contrário, nunca houve da minha parte e da parte dele qualquer agressão pessoal. Você pode procurar a imprensa, não tem nenhuma entrevista dele me agredindo e nenhuma entrevista minha agredindo o coronel Virgílio Távora. O problema é que o nosso conflito foi um conflito vindo de fora para dentro, tá certo? Quando eu tomei a decisão de apoiar o Tancredo contra o Maluf, isso realmente criou uma situação difícil para o senador, para o governador Virgílio Távora. Aliás, já para o senador Virgílio Távora. Mas ele ficou magoado com o senhor por causa dessa atitude. Olha, eu não sei se ele ficou magoado. Não acredito, que ele era muito amigo do Tancredo também. E o Virgílio realmente, ele foi muito correto em apoiar o Maluf. Porque o vice era cunhado dele. Então era uma situação muito difícil para ele apoiar o Tancredo, apesar dele ser bem mais amigo do Tancredo do que do Maluf. Mas o doutor Flávio Marcílio, que foi a grande figura política desse Estado, era o vice do Maluf, né? Se o doutor Flávio tivesse sido vice do Tancredo, teria sido bem melhor. Mas né? ele tanto ficou magoado que a mulher dele, do senador Virgílio Távora, dona Luísa Távora, que tinha uma grande influência e tinha também uma atuação política, nunca o perdoou. Era por onde passava, dizia que o senhor era um traidor do marido dela. Não acredito, acho que não houve traição. O que houve aí foi um processo de opção política. Eu jamais poderia apoiar o Paulo Maluf. Ele está vivo aí e tal. Não. Eu, por minha formação, quer dizer, um homem de classe média, um homem querendo melhorar os costumes, querendo redemocratizar este país, jamais eu poderia apoiar o Paulo Maluf. Né? Lamentavelmente, o doutor Flávio era o vice do Paulo Maluf. Uma coisa que eu mais gostaria se o doutor Flávio tivesse sido o vice do Tancredo, né? Teria sido uma beleza. No chamado Acordo de Brasília, o coronel Virgílio Távora indicou o senhor como governador, o coronel Adalto indicou o vice-governador, que foi ele mesmo, e o coronel César Caos indicou o filho como prefeito de Fortaleza, num episódio, inclusive, de nepotismo político sem precedente na história do Ceará. Acho que piorou, viu? Piorou. Tem muito... Piorou? Como é que o senhor avalia hoje, muitos anos depois, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, essa divisão de cargos entre os 3 coronéis que dominavam a política no Ceará? Isso foi mais uma jogada da oposição para a campanha, fazer um terço. Pode até ter sido, mas se você olhar a composição do meu secretariado, Fazenda, Firmo de Castro, indicado por mim. Planejamento, Osmundo Rebouças, indicado por mim. Segurança Pública, Feliciano de Carvalho, indicado por mim. Comandante da Polícia Militar, que sempre era uma pessoa estranha ao Estado, coloquei um coronel da Polícia Militar. E aí vai outros que eu conversei com o próprio Adalto e com o próprio César e chegamos a um acordo. Para que nome melhor do que o Hernando Shoa, que me foi indicado pelo Adalto? Um homem que chegou a ser presidente da OAB Brasil. Para que nome melhor do que o Luiz Marques, que me foi indicado pelo Adalto?
Para que nome melhor do que o doutor Elias Salomão, que me foi indicado pelo Adalto? Para que nome melhor do que o ministro Biratã Aguiar, que me foi indicado pelo Vigílio? Para que nome melhor do que o Arthur Silva Filho, que me foi indicado pelo César? E assim vai. Eu acho que eu consegui, com a minha, desculpe aí, com a minha nascente habilidade, formar um quadro que eu considero, até hoje, não houve um quadro igual a este. Por que o senhor diz que o nepotismo na política do Ceará hoje é pior? Não é do Ceará, não. Eu acho que o nepotismo, eu acho que O senhor estaria se referindo, por acaso, ao governador Cid? Não estou me referindo a governador nenhum, não. Estou me referindo ao Estado brasileiro de uma maneira geral. E aos Estados-membros também. Se você olhar, você vê. E há prefeituras também. Aonde que há nepotismo? Que o senhor vê nepotismo nessa política? Ah, tem muito. Eu não vou aqui, mas tem todo canto. Ou o senhor estaria se referindo ao governador Cid Gomes e ao Ciro Gomes? Não, de maneira nenhuma. Que se alternam no governo do Estado? Não, de maneira nenhuma. Não, ele não se alterna no governo do Estado. Eu acho que o Cid está até fazendo um governo muito bom. Está um governo bom. Votei nele, inclusive. Votei no Cid porque o vice do Cid é uma pessoa que me fez muito, me trabalhou muito por mim, o Domingos Filho, sobrinho do Antônio Câmara. Então o Câmara com certeza o Antônio Câmara foi a pessoa mais fiel para comigo. Então eu jamais poderia deixar de votar numa pessoa ligada ao Antônio Câmara. A ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontinelli, acusou o senhor de ter boicotado o governo dela ao não cumprir a promessa de ajudá-la a administrar a cidade no momento de grande dificuldade. O senhor reconhece que tentou prejudicar a ex-prefeita por questões políticas? De maneira nenhuma, pelo contrário. Eu sempre gostei da Maria, como da Rosa. Antes de ser governador, antes de ser prefeita da universidade. Como governador, ela pegou 2 anos do meu governo. Né? E eu jamais neguei nada a Maria, porque também eu não tinha. Eu era retaliado, eu tinha uma retaliação. Quando eu decidi apoiar o Tancredo, não vinha dinheiro para cá de nada. E eu estava com seca, com enchente, com tudo. Criei Gonzagueta, que muita gente pergunta, por que Gonzagueta? Gonzagueta, eu considero a Gonzagueta, Rui, digamos assim, um instrumento que foi útil para a democracia, porque através dela eu consegui colocar as contas em dias, algumas contas em dia, e porque não havia nada, não tinha a Constituição, só foi em 88, e eu governei antes de 88, então o Delfim foi um carrasco comigo, a mando do Figueiredo. Então eu não podia, como é que eu podia dar dinheiro para a Maria Luísa se eu não tinha nem para mim, a ponto de criar a Gonzagueta. Agora, ajudei a Maria Luísa num ponto que ela não quis citar, mas eu ajudei. Fortaleza estava imunda, cidade suja, mas lixo por todo canto, E eu, uma vez, disse, Maria, vamos limpar a cidade, coisa e tal, aquele negócio tal. E muita gente reclamando, a imprensa reclamando, pessoas iam lá no palácio. Eu disse, olha, isso é uma atribuição da prefeitura. A limpeza pública é da prefeitura. Aí um dia a situação chegou a um ponto tal que eu fiz um mutirão e limpei Fortaleza. Eu gostaria de salientar esse aspecto. Aí a Maria danou-se. Foi à rádio e tal, disse que eu era um interventor, não sei o quê. Mas o vice da Maria era um cidadão fantástico, que era o doutor Américo Barreira, homem seríssimo, né? O vice da Maria ligou para mim, disse, governador, você fez muito bem. E foi à própria rádio e disse, o governador agiu certo. Então, a única coisa que eu fiz, que a Maria não gostou, foi limpar a cidade. Né? A Maria não gostou, mas nunca, se eu tivesse dinheiro, eu teria dado a ela. Eu não tinha dinheiro nem para mim.
Como é que eu podia repassar dinheiro para ela? Quando foi que o senhor... Mas a Maria, eu tenho profunda admiração pela Maria. Eu gosto dela até hoje, dela e da Rosa, porque são duas pessoas que têm convicções. Se eu concordo ou não com as convicções é outro problema, mas são pessoas que têm personalidade. Quando foi que o senhor percebeu que a ditadura navegava numa canoa furada e decidiu pular fora do barco? Não, eu nunca fui da ditadura. Eu era uma voz distoante, entendeu? Eu nunca fui eleito... Mas o senhor era de um partido sim, que o partido, dava sustentação à ditadura. Mas eu não seguia... Quando foi que o senhor percebeu... Não, isso aí foi logo... A ditadura estava já nos estertores e decidiu sair do partido? Não. Eu saí antes da ditadura se afundar. Por isso, ora, eu saía antes, entendeu? A ditadura acabou em 85, com a eleição do Tancredo. Eu saí antes. Pois é, mas quando é que o senhor percebeu isso? Eu percebi pelos meus contatos, pelas minhas ideias, pelo que eu via em pronunciamentos de pessoas ligadas ao governo federal, tá certo? Então, e a Sudene era o Fórum do Nordeste, não sei se você se lembra disso, era um fórum onde os governadores falavam, e eu sempre defendia a população, defendia os mais carenciados, defendia aquelas pessoas mais necessitadas, defendia a região. Lancei o nome do Dr. Tancredo na Sudene, né? Inicialmente o doutor Aureliano queria ser candidato, mas não encontrava apoio, né? E conversamos, eu e Aureliano, uma vez, e vimos que a minha posição melhor, e a dele, Aureliano, era apoiar o Tancredo, né? Que era um cidadão que tinha base, era um homem de bem e iria concorrer com o Paulo Maluf. E na Sudene eu lancei o nome do Tancredo no Nordeste, né? Lancei o nome do Tancredo no Nordeste, na Sudene. E aí, pô, foi bola de neve. É verdade que Tancredo Neves o convidou para ser vice-presidente na chapa dele porque ele não gostava de José Sarney? É verdade que Tancredo Neves o convidou para ser vice-presidente na chapa dele porque ele não gostava de José Sarney? É, pura verdade. Isso aconteceu em Brasília, numa conversa que eu tive com o então senador Tancredo Neves, né? Ele não tinha sido eleito presidente, ele era candidato como candidato, Tancredo Neves. E ele foi muito claro comigo e honesto. Ele chegou e disse: Gonzaga, você gostaria de ser meu candidato a vice? Eu estou com muito problema nos autênticos, porque o PMDB tinha uns autênticos, né? Que eram o Fernando Henrique, o Mário Covas, o Pedro Simon, o Ulisses Guimarães, o pai de Andrade aqui era autêntico, né? O Luiz Henrique, né? Então tinha vários autênticos, né? Os autênticos do PMDB não aceitam o Sarney. Aceitam o Marquesan, o Maciel e você. Eles levaram essa lista para mim. Marquesan, Maciel e você. Eu disse: não, doutor Tancredo, eu agradeço, mas também declino do convite. Primeiro porque o doutor Aureliano, a quem eu sou ligado politicamente, já fez a sua escolha juntamente com todos nós, e o candidato escolhido foi o senador José Sarney. Aí, prolongando um pouquinho mais, só para entender bem a história, um dia de sábado desse, houve um almoço no Jaburu, no Palácio Jaburu. E a este almoço estavam presentes o Aureliano na mesa, o Aureliano na cabeceira, Ulisses, Tancredo, Sarney, Bonhaus, eu e o Marco Maciel, né? Aí o doutor Aureliano iniciou o almoço da seguinte maneira: e o Ulisses e o Tancredo
cara a cara, né? E o Aureliano na cabeceira. A Aureliano bateu na mesa, ele tinha assim, um jeito muito durão, bateu na mesa e disse: só haverá aliança democrática, repito, que era a união do PMDB com os dissidentes do PDS, se o senador Zé Sarney for o vice. Eu me lembro muito bem dessa passagem, Rui, gozadíssimo. O doutor Tancredo começou a engolir a gravata, né? Que ele tinha a maneira. O Ulisses ficou perplexo, né? Aí o Ulisses, que era o presidente do partido, disse: tá certo. É o senador Sarney. Mas o senhor acredita que se o senhor do primeiro momento tivesse aceitado participar da chapa... Eu não teria tomado posse. Não teria tomado posse? Não teria tomado posse. Não teria, porque eu não tinha articulação empresarial, eu não tinha articulação militar, eu não tinha articulação política para consolidar uma candidatura a vice. E nem o doutor Tancredo tinha força suficiente para impor o seu nome como vice dele? Não. Os autênticos aceitariam, não tinha restrição. A essas três pessoas não havia restrição. Ao Marquesan, ao Maciel e ao Gonzaga Mota, não havia restrição. Agora, se eu tivesse aceito, eu não tinha. Porque o Sarney tinha articulação militar, senador há muito tempo, deputado, tal, presidente do PDS. O Sarney tinha articulação militar, tinha articulação empresarial, tinha articulação política. Eu não tinha nada disso. Eu era um governador há 2 anos. Tinha sido secretário, governador há 2 anos. Então, qual era a minha articulação militar? Nenhuma. Qual era a minha articulação política? Nenhuma. Qual era a minha articulação empresarial? Nenhuma. Então, eu não teria tomado posse. No final do seu governo no estado do Ceará, o senhor abriu mão de se candidatar a outros cargos para ajudar na eleição de Tasso Gereissati. Por que é que mais tarde o governador Tasso e todo o grupo dele decidiram romper com o senhor? Eu tenho uma tese minha, acho que eu já comentei com algumas pessoas. Era o seguinte: no final do meu governo, em razão das minhas posições nacionais, em razão do que eu fiz aqui nas enchentes e nas secas, das universidades que eu criei no interior, das obras físicas que eu fiz mesmo sem dinheiro, entendeu? Mesmo sem dinheiro. Então, eu tinha um ibope muito alto, né? Tinha uma aceitação muito elevada. E com um agravante, os 3 coronéis estavam derrotados, tá certo? Eles tinham perdido a eleição. Então, eles estavam num processo de baixa naquele momento, né? E eu estava num processo de alta, tinha eleito governador, era um homem nacionalmente conhecido, tinha me projetado no cenário brasileiro, até internacional. Eu me lembro que eu estava aqui, veio Mário Soares, que era de Portugal, né? Primeiro-ministro de Portugal, saiu do Rio e veio para cá para me visitar, né? Quer dizer, o primeiro-ministro Mário Soares. Então, eu creio que algum intelectual, político ligado ao governo que me sucedeu, né, disse: olha, a única liderança aqui do estado do Ceará é o Gonzaga Mota. Então vamos acabar com ele, né? Vamos tentar liquidar o Gonzaga Mota. E houve um trabalho muito dirigido nesse sentido. Quer dizer que agora, aí eu gostaria... O que o senhor está dizendo, então, é que houve mesmo uma articulação dirigida para acabar com a sua liderança no Sem dúvida, Ceará. Sem dúvida. Agora, aí eu quero fazer uma ressalva. Porque a gente sai dos cantos e deixa pessoas amigas. Mas aí eu gostaria de preservar o Tasso. Pelo que eu vi de uma pessoa que tinha sido meu assessor e gostava muito de mim. Numa determinada reunião do Tasso com esta cúpula, né? Ele disse: vamos acabar o Gonzaga, vamos acabar o Gonzaga, vamos acabar o Gonzaga. O Tasso disse: não, rapaz, não vamos acabar o Gonzaga. Deixa o Gonzaga para lá, deixa o Gonzaga viver a vida dele, vamos fazer o nosso governo.
Então, são essas coisas da história. Agora, eu não sei quem eram esses áulicos, tá certo? Eu não sei quem eram esses áulicos. Sabe? Não, que eu não estava lá e o cidadão não me disse. Né? A gente imagina, mas para não fazer uma acusação errada, eu não sei quem era. Ele me contou o fato. Qual foi o fato? Esses áulicos chegaram. Não, Tasso, nós não vamos deixar o Gonzaga para lá, não. Vamos acabar com ele, entendeu? Pisar na cabeça dele. Né? O senhor já disse que quando o governador Tasso assumiu, ele tinha um projeto de poder, não era um projeto de governo. O que o fazia crer nisso? Eu não digo nem o Tasso. Aí é que vai. Você pensa, quer dizer, eu estou defendendo. Isso aqui é história. Então, não estou defendendo o Tasso nem acusando o Tasso. Eu acho que o Tasso não tinha o projeto de poder. Os áulicos que o cercavam tinham o projeto de poder. E ele foi a pessoa usada, um rapaz inteligente, um rapaz competente, e foi utilizado para esse projeto de poder. No final do seu governo, o Banco Central precisou intervir no Banco do Estado do Ceará, que vinha cometendo uma série de irregularidades. Foi, naquela época, um dos maiores escândalos financeiros do país. O senhor chegou a conversar, a advertir o presidente do BEC, Fernando Terra, de que o banco poderia sofrer uma intervenção? Aquilo foi uma jogada midiática dentro daquele esquema de vamos acabar o Gonzaga. O banco não estava nessa situação. Pior situação ficou, que houve a intervenção depois de 10, 15 anos, sei lá. Mas naquela época, não. Ali houve, como o doutor Tancredo certa vez me disse, é uma selvageria, né? É uma selvageria. Mas houve uma intervenção no banco? Houve uma intervenção política. Tá certo? Uma intervenção política. Rui, olha, se você analisar os governos, veja se tem algum secretário meu rico. Não tem. Quem já era, tudo bem. Mas rico no governo, nenhum. Veja se eu fiquei rico. Não fiquei. Pelo que eu me entendo de política, vamos supor, de 50 e de 60 e poucos para cá. Mas né? O senhor não acredita que poderia haver irregularidades do banco sem que o senhor soubesse? Não sei. Eu fui ao Banco Central, o Banco Central disse, não, o que existe são tecnias, mas isso se corrige. E houve então essa tentativa, que o objetivo era acabar com o Gonzaga Mota, né? Muito embora, volta a ressalvar isso aí. Não estou mais no partido do Tasso, mas uma pessoa presenciou o Tasso dizer, deixa o Totó para lá, deixa ele para lá, vamos governar, entendeu? Não, temos que acabar com ele. Então, o que houve no BEC foi uma jogada midiática, cruel, né? Que chegou ao ponto da intervenção, uma intervenção política. Claro, em muitas organizações existem problemas. Você vai ao Banco Central, você corrige as intervenções. Mas ali não, foi um negócio já programado. Mas hoje, quer dizer, o BEC foi privatizado já depois, não era mais nem no meu governo, há 20 anos depois. Durante o governo do presidente Sarney, o senhor foi várias vezes mencionado como ministro do presidente Sarney. O presidente Sarney chegou a prometer um ministério para o senhor? Tanto o Tancredo como ele. O Tancredo, então você vai ser meu ministro. Aí vamos conversar, doutor Tancredo. E o Sarney disse que iria cumprir a palavra do Tancredo, entendeu? Mas aí é que vem aquela história. Isso é memória histórica, né? Alguém, ou algumas pessoas, foram ao Sarney e vetaram meu nome para ministro. Foi até bom. Mas o senhor também responsabiliza as pessoas ligadas ao ex-governador Tasso Gereissati de terem trabalhado contra a sua indicação?
senhor também responsabiliza as pessoas ligadas ao ex-governador Tasso Gereissati de terem trabalhado contra a sua indicação? Algumas pessoas, não todas, tá certo? Eu estou aqui preservando o nome do Tasso e não estou generalizando as pessoas. Alguns áulicos responsabilizo. Alguns áulicos. De terem trabalhado para que o senhor não fosse indicado ministro? Nem qualquer cargo. E voltei para a universidade, dei minhas aulas. Fiquei sendo professor com muita honra. O senhor diz, já escreveu uma vez, que o Estado democrático de direito só é aceitável quando os governantes assumem comportamentos compatíveis com a solidariedade, o interesse público, a justiça e a não concessão de privilégios. Nesse quadro, o senhor acha que do Ceará nós vivemos um Estado democrático de direito? Não vamos falar no Estado membro, vamos falar no Estado geral, né? O Estado membro o Ceará é um Estado membro, como Pernambuco é um Estado membro, como São Paulo é um Estado membro. O que eu venho dizendo há bastante tempo, apesar de não ser jurista, gostaria de ser-lo, né? Apesar de não ser, é que o Estado democrático de direito, não só no Brasil, mas em outros países, vários outros países, está se esgotando. Está se esgotando. E esse esgotamento do Estado democrático de direito é muito arriscado. Vi uma ditadura, vi um regime autoritário, vi um regime forte. O que eu defendo é que nós precisamos ter um Estado democrático de justiça. Isso não é dito por mim. Cícero, há milhares de anos atrás, já disse isso. Estado democrático de justiça. Porque o Estado democrático de direito ele é um Estado injusto. Ele é um Estado que concede benefícios. O supremo direito é a suprema injustiça. Cícero sempre disse. Cícero dizia isso. O supremo direito é a suprema injustiça. Então, eu, apesar de não ser jurista, mas já conversei com alguns juristas, uns concordam, outros não, mas eu tenho eu leio bastante sobre o assunto, mas eu tenho essa fixação de que nós temos que caminhar para um Estado democrático de justiça e não mais um Estado democrático de direito. Pelos privilégios concedidos, pela injustiça do Estado democrático de direito, né? Já o Estado democrático de justiça, não. O senhor também costuma dizer que os nordestinos são vítimas, ao longo dos anos, de políticas inadequadas e promessas não cumpridas. Essa também é uma autocrítica que o senhor faz ao seu governo? Não, uma autocrítica minha não. Isso é coisa que vem de séculos, né? Vender a coroa, vender a pedra da coroa, né? Dom Pedro. Isso vem de séculos. Então, o que eu sempre digo, a autocrítica não, porque no meu governo, realmente, foi um governo onde eu vivi 4 anos de emergência, 2 anos de seca, 2 anos de enchente. Então, fiz muita obra. E fiz coisas que não são obras, mas muito significativas. Por exemplo, a primeira delegacia do consumidor, o PROCON, foi aqui. A primeira delegacia da mulher foi aqui. Tá certo? Então, isso representa muito mais do que uma estrada. Você criar uma delegacia da mulher, você criar um PROCON como um serviço de proteção ao consumidor, como eu criei. Então, as políticas, elas não são de 10, 15, 20, 30 anos, não. Elas são seculares, né? Seculares. E... O senhor cometeu, durante o seu governo, algum erro que hoje o senhor analisaria de forma mais crítica como tendo sido algo negativo? O único erro que eu acho que eu cometi pessoalmente foi de não... Porque eu gostaria de ter desenvolvido com mais profundidade a minha atividade política. Foi de ter atendido ao pedido do Sarney para ficar no governo até o final. Foi o único erro que eu acho que eu cometi. Se cometi outros erros, não os identifico. E peço desculpas a quem
a quem, se porventura eu errei, ou persegui, ou cometi. Eu acho não, eu acho que... Olha, ô Rui, eu sempre digo, não é querendo aqui, não é querendo me autoelogiar, não. Mas é bom dizer a verdade, já que é um programa histórico. Eu nunca fiz mal a ninguém. Conscientemente, não. Posso ter feito involuntariamente. Nunca fiz. Vou massacrar o Rui, vou acabar com o Rui. Não, nunca fiz isso. Com ninguém. Não, com ninguém. Tá certo? Então, se a pessoa não gosta de mim, que eu acho que são poucas que não gostam de mim, pelo menos é que eu percebo. Eu ando sozinho na rua, vou para o supermercado, vou para o mercado, vou para a Praça do Ferreira, vou para o shopping, vou para sozinho. Onde chego o pessoal me trata bem, me trata com muita lianeza, né? Então, realmente, quem não gosta de mim é porque gosta por paciência, né? Qual foi o momento mais feliz que o senhor viveu na sua vida política? Houve um momento assim de consagração? Olha, na época em que eu estava trabalhando a candidatura do Tancredo, muitos momentos. Fui aplaudido em avião, fui aplaudido em teatro, fui aplaudido no Canecão, fui aplaudido em vários lugares. O momento que o senhor viveu no Canecão durante o show do Gonzaguinha é um momento marcante na sua carreira? Marcou, até hoje eu fico, olha, marcou, porque, eu posso contar? Eu estava numa mesa com Fagner, Raimundo Fagner, e outros amigos, tá certo? E outros amigos. E assistindo o show do Gonzaguinha no Canecão. O Gonzaguinha é fantástico, né? Eu sou louco pelo Gonzaguinha, né? Meu xará, né? E do Gonzagão também. Né? Então, lá pelas tantas, o Fagner sai da mesa e sobe ao palco do Canecão e todo mundo fica olhando, o Gonzaguinha cantando e o Fagner ao lado, depois os dois cantaram uma música juntos, né? Os dois. O homem também chora, né? Não é isso? Essa música do Fagner. E quando terminou a música, o Fagner citou o meu nome, que eu estava presente. A música do Gonzaguinha. Quando terminou a música do Fagner, né? A música do Gonzaguinha. É do Gonzaguinha. Que o Fagner gravou. O Fagner gravou, exato. A música do Gonzaguinha e os dois cantaram, né? Exatamente. Autor e cantor, né? E quando terminaram de cantar, o Fagner disse, olha, eu gostaria de dizer que aqui está meu conterrâneo, o governador Gonzaga Mota, do Ceará. O Canecão em pé. Todo o Canecão, 3 mil pessoas, 5 mil pessoas, sei lá, em pé. Virou-se aplaudindo. Então isso me deixa realmente feliz, né? Mas que realmente são coisas que acontecem. O senhor também escreveu em um dos seus livros a seguinte frase: quando a esquerda começa a contar dinheiro, vira direita. Não é minha não, essa frase. E pelo amor de Deus. Quando a direita deixa de contar dinheiro, vira esquerda. O final é meu. Mas o começo... O que o senhor quer dizer com isso? Que só se faz política por interesse financeiro? Não quero dizer isso, não. O Carlito Maia foi um grande cidadão, publicitário, jornalista, fundador do PT. Eu não sei se o número 1 é o Lula ou o Carlito, e o número 2 é o Carlito, ou o Lula é 1, o Carlito é o 2, ou o Carlito é 1, então o Carlito era o mentor, Carlito Maia era o mentor do PT, né? Isso há 30 anos atrás, né? 40, sei lá. Era o mentor do PT. E o Carlito dizia isso. Quando a esquerda começa a contar dinheiro, vira direita. Essa frase não é minha, pelo amor de Deus. Mas o senhor acrescentou. Eu acrescentei, né? No artigo quando a meu, direita deixa de ganhar dinheiro, vira a esquerda. Vira a esquerda. Muito embora, viu, o Rui, eu hoje já fazendo a minha
a minha avaliação política, a minha análise política. Eu acho que esse negócio de esquerda e direita, isso já passou. O importante hoje é a democracia, é a liberdade, é a maneira de você ter liberdade de expressão, liberdade, entendeu? Isso é que é importante. É que é importante, não direita e esquerda. Esse maniqueísmo, para mim, está superado. Como está superado o Estado Democrático de Direito, que eu quero o Estado Democrático de Justiça. O senhor também citou num dos seus livros uma frase de Rui Barbosa que diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra e tanto ver crescer a injustiça. Eu pergunto o seguinte: o senhor está desanimado com a democracia? De direito estou. Democracia, Estado Democrático de Direito estou desanimado. Mas não com o Estado Democrático de Justiça. Eu estou muito animado ainda, vou continuar escrevendo, vou continuar falando, vou continuar dando entrevista, defendendo o Estado Democrático de Justiça. Agora, o Estado Democrático de Direito gera privilégios. A pior coisa do mundo é o privilégio, tá certo? É o privilégio ou financeiro, ou privilégio de qualquer natureza, né? O privilégio é muito ruim, muito ruim. Governador, mas com essa frase tem-se a impressão de que o senhor está desanimado com a política. O senhor largou o PSDB e não quer mais saber de política. Olha, isso é verdade? Eu apontaria dois fatos, né? 2 pontos. Agora, antes de apontar os dois pontos, eu quero dizer que dessa água não beberei. Então, 99% eu não pretendo voltar para a política. 1% só. Deixa 1% para... Se houver alguma coisa nova, a gente pode... Mas não, 99% eu não pretendo. Pretendo escrever, pretendo fazer meus poemas, fazer meus contos, etc, etc. E dar minhas consultorias que eu dou, né? Governador, muito obrigado. Só?